Fala pessoal, vou mostrar para vocês como que vocês podem converter imagem para texto de graça usando o Grok. E vou falar um pouquinho também, né, do Enoito-N, o que que é Enoito-N, o que que é o Grok, e também falar para vocês do que é essa automação do zero. Esse é um projeto, né, que eu estou começando agora, começando a organizar aqui, mas eu quero criar, né, todo um curso com várias ferramentas que possam assim, ajudar quem está liso, né? Quem que está chegando agora, quem que deixou para para esse momento, não começou a olhar para IA ainda, mas que quer começar a colocar no dia a dia, né? Tanto para você aluno, quanto você professor também, colega de trabalho, que está aí perdido, né? Começou ainda e acha que a tecnologia é algo de outro mundo, que programação, essas coisas são algo fora da curva. Mas não quero mostrar para você, né, que essa parte de automação não tem a ver com marketing digital, necessariamente. Né? Quando a gente fala automação, a gente está falando de um modo geral, ou seja, eu vou automatizar processos que podem ser processos do teu dia a dia, tá? Como uma tarefa específica que você quer desenvolver, alguma coisa específica que você quer desenvolver, ou um processo teu ali que tu faz no dia a dia, que é manual, por exemplo, corrigir uma prova, avaliar um trabalho, e às vezes você pode criar fluxos, né, que facilita, te ajuda nesse processo e alivia e ajuda você a usar melhor o teu tempo, tá? Então, essa automação do zero, né, ela é voltada para que você possa aprender essas ferramentas uma por uma de uma forma assim bem simples, com uma linguagem mais simples, vou pensando em quem não, principalmente quem não é da área de tecnologia ou quem é da área de tecnologia, mas está começando agora também. Tá joia? Então eu vou soltando essas aulas aos poucos, né? Depois de fazer uma aula mostrando o que que é cada ferramenta, né? A parte de instalação, porque tem coisas assim que acaba que dependem que você tenha um espaço para guardar essas ferramentas, para rodar essas ferramentas, que seja público, que seja acessível de qualquer lugar, para que as coisas tenham um bom funcionamento. Então, a gente vai ter que abordar passo a passo inúmeras coisas, né? Como criar uma VPS, né? Que é um servidor privado que você possa ter lá na nuvem e possa usar ele ali para guardar essas informações, guardar essas aplicações rodando lá, tá? Mas são detalhes depois para outra aula. Então hoje a gente vai focar aqui em aprender a criar esse fluxo, né, com o NTN para poder automatizar então a conversão de imagem para texto. O que que a gente vai precisar? Bom, a gente vai precisar do N8N. O N8N ele é um automatizador de tarefas, né? Então, de forma visual, né? O exemplo aqui que você olha no próprio site, você já vê um exemplo. Eu tenho caixinhas, essas caixinhas todas elas são semanticamente definidas com funções para executar determinada tarefa, acessar determinada aplicação. Então tem centenas de milhares de caixinhas, a gente chama de nós, né? Que você pode construir ali diversas aplicações. O site do N8N.io seria o ponto de partida para você olhar, estudar um pouco mais sobre isso, para você entender o que é o N8N. No nosso caso, você pode usar essa versão aqui, ele vai dar uns dias grátis para você. Você pode clicar ali no Get Start, iniciar, e criar a tua conta. E aí tu vai poder usar, principalmente para essa aula de hoje, para você fazer ali o seu exemplo, tá? Então fica aí, você pode criar uma conta aqui e inicializar o teu N8N dentro da própria plataforma, tá? Depois a gente vai ter uma aula que eu vou mostrar como você faz isso na tua própria VPS ou no teu próprio computador. Eu vou usar o meu, que está aqui no meu domínio, né? Que é uma instalação que eu rodo na minha VPS por questão de praticidade. Mas o ambiente vai ser muito parecido com esse aqui. Nós não vamos ater aos detalhes, eu vou ter uma aula só para explicar o que é cada coisa dessa. Mas o que a gente vai focar aqui é vir criar um workflow. Clica aqui, já vai abrir essa tela, que é onde a gente constrói todo o fluxo, tá? O que é importante para nós agora aqui é construir esse fluxo. O nome do nosso workflow, ó, ele vai aparecer aqui. Então, se você quiser colocar o nome Workflow Aula, e aí você dá Enter,
você vai salvar isso aqui para você poder encontrar ele depois, tá? É, outras características aqui a gente não vai se ater por enquanto, são parte de configurações, a parte de organização aqui, mas isso depois a gente faz bem detalhado, tá? Por enquanto a gente vai focar em construir o nosso fluxo aqui. O que é importante aqui é a parte inicial, que eu defino um ponto de partida, tá? Então eu tenho que ter um ponto de partida. Todo fluxo ele tem que ter algo que inicia ou que inicializa esse fluxo. Então, no nosso caso aqui, eu vou clicar aqui ADD, First Step, ou seja, eu vou colocar um primeiro nó, vai abrir aqui no lado direito as opções. Tem várias opções, posso colocar para funcionar em determinado horário e assim por diante. Nós vamos escolher a primeira opção, que é a partir do clique do mouse, né, de forma manual, eu vou iniciar esse fluxo aqui. Se eu clicar aqui em Test Workflow, você vai ver que ele vai executar, vai ficar verdinho, aparece um item ali, sempre é da esquerda para a direita, quando ele envia a informação para o próximo passo, né? Sempre os nós eles são organizados da esquerda para a direita. Esse é o sentido natural aqui dentro da plataforma, tá? Toda vez que você clicar e ele executar assim, vai ficar verdinho mostrando que ele encaminhou para o próximo nó, se não deu nenhum erro. Se deu erro, ele vai mostrar vermelhinho ali que deu um erro naquele nó. Em cima do nó, você tem algumas opções. Essa setinha aqui, com o botão de testar o passo, ele funciona especificamente para o nó que você clica, tá? Quando eu clico aqui, seria todos os nós que tivesse ali. No caso, só temos um, né? Mas quando eu clico em cima, seria só esse nó. A próxima opção é a opção para mim desativar. Se eu desativar o nó, ele não mais vai executar, tá? Porque ele foi desativado. Então, eu tenho essa opção de desativar o nó. No nosso caso, a gente vai deixar ele ativado, né? Então, toma cuidado de não clicar ali e deixar ele desativado, tem que estar ativado. E a gente vai colocar o próximo nó. O que que é o próximo nó? Quando eu clicar aqui, ó, vai abrir uma opção e tem muita coisa. A gente não vai ver tudo isso agora. Vamos clicar ali, vamos digitar ali em cima, ó, e procurar pela palavrinha Edit. E a gente vai escolher esse campo aqui, que tem um lapisinho, Edit Fields. Para que que serve esse campo? Eu posso manualmente colocar informações aqui dentro, como se fossem variáveis, que eu defino a informação e essa informação vai ficar organizada aqui, tá? Então eu vou clicar aqui nessa parte aqui, a DD Field, e vou colocar o nome para mim, o nome dela aqui, vou chamar de URL, que vai ser o endereço da minha imagem, para que eu possa trocar aqui esse endereço e não nos próximos nós. Então eu vou definir o endereço da imagem aqui, tá? Eu já abri o Unsplash, que é um site que tem várias imagens, né, que você pode usar. Eu vou usar essa aqui, ó, clicar nela, ela vai abrir maior, vou clicar Copy Image Address, vou copiar o endereço dessa imagem. Vou voltar lá, e aí eu vou colocar no valor aqui, eu vou colar o endereço daquela imagem, tá? Então vamos usar essa imagem aqui como exemplo. Se eu clicar aqui em Test Step, ele vai executar esse nó, e você vai ver que no lado direito, ó, ele vai colocar a informação, que é a informação que nós preenchemos aqui. URL, URL e o conteúdo da URL. Tá? Aí ele tem três formas de apresentar essa informação, através de um esquema, uma tabela ou de um JSON. O que que é esse JSON? Esse JSON é uma anotação, é um padrão de transmissão de dados através da internet, que você consegue estruturar as informações colocando chave e valor. Então aqui eu tenho uma chave, que é um identificador desse valor, para eu poder buscar esse valor, que é aquele que nós colocamos ali, ó, o URL. E o valor é o conteúdo da URL, que é o endereço lá que a gente colocou da imagem. Tá? Então a gente vai ver muito isso aqui, porque aqui dentro do NTN trabalha muito com o JSON. Tá? Então assim, funcionou, clicamos aqui no test step, ele mandou para o próximo nó. Então agora a gente vai construir o quê? Construir o nó que vai pegar essa imagem e vai mandar pro modelo lá de IA para ele dizer o que que tem nessa imagem para a gente. Tá? Então esse que seria o próximo passo. Para fazer isso, a gente vai usar um modelo dentro do site do Grok, grok.com. O Grok é a gente chama API, que é um site, né, que permite que você use os modelos que eles têm guardado ali. Tem vários modelos de IA e você pode usar gratuitamente esses modelos até um certo limite, tá? Então é grátis, né? Você pode usar, testar para muita coisa, tem muitos modelos diferentes aqui. E eles têm o que eles chamam aqui, que ele é empoderado com LPU. É como se fosse uma GPU, só que é uma LPU voltada para modelos
de larga escala, né? Os LLMs, né? Eh, E essas LPUs elas são muito rápidas. E o Grok é muito bom por isso, porque ele tem uma velocidade de execução aqui tremenda. Então isso é bem interessante. Então cria tua conta no Grok, tá? Depois que tu criou a conta, vem aqui, Dev Console, para a gente poder criar o quê? Uma chave de API. O que que é uma chave de API? Toda plataforma ela precisa de uma senha, né? Para você poder acessar o serviço que ela te oferece ali, mesmo que gratuito, tá? Para ela poder identificar e evitar abusos, assim por diante. E a forma mais comum que tem hoje é usando essas chaves de APIs, que são uma combinação de letras e números que é única e vai permitir identificar você, né, quanto usuário, quando está acessando essa informação. Então, a maioria das plataformas usa esse modelo de chave de API em vez de usuário, senha, assim por diante, tá? Então, é um modelo meio que comum hoje para muitas e muitas plataformas hoje em dia aí. Então, aonde que está a nossa, onde que a gente cria a nossa chave de API? Aqui em cima tem API Keys. Então você clica ali, eu já tenho várias chaves aqui. Eu vou clicar aqui em gerar API, vou colocar N aula, o nome da minha chave, para me lembrar, e vou mandar gerar. Como aqui eu estou criando para aula, eu vou deixar vocês verem a minha chave, mas eu vou apagar ela depois, porque você precisa ter cuidado com a chave, porque ela permite a pessoa acessar a tua conta, né, que você criou aqui. Então, sempre coloque em lugares eh, que são seguros para guardar, para não deixar que outras pessoas tenham acesso a isso. Então, porque se é uma conta paga, se é uma plataforma que você paga, por isso tem um risco de ser lesado se alguém pegar essa chave sua, tá? Então, vamos copiar aqui essa chave. Depois que você copiou, depois que você fechar aqui, ela vai sumir. Então, se você não salvar ela em algum lugar, você vai perder, vai ter que vir cá e criar outra, tá? Então, eu vou copiar ela e vou salvar ela aqui no meu computador, no lugar que eu vou usar daqui a pouquinho. Então, faz isso aí você também, tá? Para a gente poder usar ela daqui a pouco. Ela ficou aqui. Salvei aqui no 8N aula, tá? Tá aqui. Depois eu vou. Não consigo copiar, tá vendo? Mas eu salvei ela aqui no meu computador e vou usar daqui a pouco. Porque antes de usar ela, a gente vai vir na parte de documentação. Clica aqui em documentação. Vai abrir as informações aqui. Eu vou procurar aqui, ó, imagem e visão. Que são os modelos. No caso aqui tem dois modelos, o Llama 4 Scout e Maverick. Para que permite você interpretar imagens usando esses modelos LLMs, né? No caso aqui ele usa o Llama, que são modelos da Microsoft, que são hospedados aqui dentro do Grok, tá? E como que eu faço para levar isso aqui lá para o N8N? Tem uma forma prática e rápida de fazer isso, que é você copiando esse comando cur. Esse comando ele tem uma importação fácil, fácil dentro do N8N. Então você pode somente vir aqui, ó, clique em copiar e a gente vai voltar lá no N8N e vamos adicionar um nó aqui para poder fazer a requisição lá para aquela plataforma, né? Então, vou clicar aqui no maisinho e vou digitar ali, ó, HTTP request. Então, o objetivo é fazer uma requisição, né? Consultar alguma coisa que está lá naquela plataforma do Grok. Então, eu vou clicar aqui. Quando eu clico, vai abrir dessa forma, porque da esquerda é as informações que estão vindo para esse nó. E da direita, as informações que estão saindo do nó, tá? Só que eu não vou precisar preencher todas as informações, porque eu vou clicar aqui, ó, em importar curso. E vou colar aqui aquele que eu copiei lá, tá? Então ele colou aquela informação ali. Eu vou clicar aqui, ó, em importar. Quando eu clico em importar, ele já traz o método eh, que ele precisa usar para acessar aquela plataforma, o tipo do método, né? Não vamos entrar em detalhes sobre isso agora. A URL lá da plataforma que oferece para a gente aquele acesso àqueles modelos e mais algumas informações. O que a gente precisa ter aqui, nesse momento, é aonde a gente coloca a nossa chave. Ó. Aqui, ó, dentro do, desse campo, na frente do better. Aí eu tenho que tomar cuidado que o quê? Eu vou ter que substituir somente isso aqui, ó, do cifrão até as chaves lá. Não posso apagar o better e tem que deixar um espaço entre o better e a chave que eu vou copiar. Então, eu vou copiar minha chave, vou lá no meu computador onde salvei, vou voltar aqui e vou ir até ali no limite do cifrão e vou colar minha chave. Então, vocês estão vendo toda a minha chave aqui.
toda minha chave aqui, e eu tenho o better e o espacinho aqui entre elas, tá? Isso é muito importante. Feito isso, a gente vai ter que mudar agora dentro do JSON que ele trouxe para a gente, que foi copiado lá do comando. Eu vou ter que mudar o URL, porque aqui está um URL estática, né? Se eu clicar aqui até vai funcionar, mas com essa imagem padrão aqui. Mas eu quero que seja a minha imagem, que eu posso mudar ali qualquer hora que eu quiser a imagem lá, e ele vai funcionar para a imagem que eu colocar sempre a URL naquele nó anterior. Então, para fazer isso, a gente primeiramente vem aqui, ó, e marca como expressão. Tá marcando como expressão, a gente vai voltar aqui, ele desce um pouquinho, você vai clicar aqui, ó, para ele abrir na tela cheia. Aí ele vai abrir dessa forma. Aqui é o comando JSON e aqui é como o JSON vai ser impresso, tá? Como ele vai ser o resultado dele, né? A gente precisa mudar aqui, ó, essa URL. Só que tem que tomar cuidado de não apagar essas aspas e nem apagar nada, nenhum desses elementos aqui, tá? Então a gente vai vir aqui até o JPG ali, deixa as aspas e apaga, ó. Vai ficar aspas, que abre aspas, fecha aspas. E o N8N ele tem uma coisa bem legal que eu posso trazer uma informação anterior para cá simplesmente arrastando, tá? Então, aqui esse Edit Fields era aquele campo em que eu coloquei a URL lá, da imagem. Então, eu vou simplesmente poder pegar aqui, ó, você vê que transforma a setinha numa mãozinha, eu posso trazer ela aqui, e a hora que tiver aqui, você vê que aparece o cursor, ó, e no cursor eu consigo colocar entre as duas aspas, ó. Solta ali, e ele colou isso aqui dentro das aspas. O que que é isso aqui? Isso aqui, ó, abre duas chaves, é a anotação aqui do N8N, para você poder colocar um código, uma informação aqui. O que que seria esse código? Esse código é o JSON, que é a informação que estava no nó anterior, que ele usa um cifrão aqui para poder identificar. E o que que tem dentro daquele JSON? No caso, a nossa variável, né? A URL. Então é isso que ele está pegando ali, tá? Se você olhar no lado direito, você vê que não é isso que ele está mandando, né? Não é isso que ele vai mandar como resultado, né? O resultado que ele vai mandar é a nossa URL. Então é isso que a gente quer. Só que isso é dinâmico, porque se eu mudar lá o edit field da URL, ele vai mudar aqui também na hora que passar no fluxo para chegar nesse nó, tá? Então é isso que a gente quer. Então só toma cuidado de não apagar nada que não deve aqui, tá? Porque, como eu disse, o JSON ele é estruturado. Então ele tem um padrão. Se você apagar uma vírgula ou uma chave aqui, ele não vai encontrar aquele padrão, né, de abre, de fecha, de organização e vai dar um erro, tá? Então muito cuidado com isso. Beleza. Era só isso, só essas duas informações, né? Troquei aqui a chave e troquei ali, coloquei expresso e coloquei lá a informação. Vamos fazer um teste inicial aqui. Vou clicar em testar. Ele está executando o nó. Demora um pouquinho, porque ele foi lá no Grok, né? Mas aí, ó, já trouxe a informação. Bem rápido. Interpretou a imagem e devolveu. Só que, ele veio em inglês. Não quero em inglês, eu quero em português. Porque o padrão dele é inglês, né? Então, se eu não especifico que eu quero algo em português, ou dependendo do que eu coloco, ele vai trazer sempre em inglês. Então, eu vou voltar aqui, ó, no JSON, vou clicar, vou abrir de novo. Aqui em cima da onde nós colocamos o URL, tem o content, dentro do content tem o text. Aqui tem um texto, né? Tá dizendo o que que tem na imagem, que é um texto que você coloca e diz para ele como ele deve interpretar, como ele deve agir para interpretar essa imagem, ou uma pergunta mesmo que você quer fazer sobre essa imagem, tá? Então eu posso colocar aqui para ele, né? Vou colocar descreva detalhadamente a imagem. Eh, responda em português do Brasil, para que ele responda agora na língua que eu quero, tá? Vou fechar, só isso. Fechar e vou mandar executar de novo. Como ele está no fluxo, né, da imagem, quando eu mandar executar, ele vai executar, mandar lá para o Grok novamente. Ó, agora veio em português, ó. A imagem mostra o smartphone com a tela do aplicativo Bitcoin, o cartão de crédito, tá, 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 tá. Você vê como a riqueza de detalhes que ele conseguiu interpretar na imagem, tá? Então, você pode usar esse fluxo para testar com diferentes imagens, né?
Aí você fala: "Ah, mas o GPT faz isso". Sim, você pode usar o GPT, o Grok lá do Elon Musk com Grok com K, pode usar, o Gemini que está aí, hum, muito bom também, tem vários modelos. Só que aqui você consegue automatizar isso para um nível maior, né, integrar isso com outras aplicações, fazer isso em lote para um monte de imagens, por exemplo, ou fazer uma automação mesmo que vai responder em tempo real ali, o que tem numa imagem. Então, aqui já é outro nível, né, de que você consegue personalizar e ajustar isso para um contexto muito específico que você queira, tá? Então, a ideia era só mostrar esse processo, né, para você entender as possibilidades e depois a gente vai ter isso na trilha, entender passo a passo, item por item, para a gente construir coisas bem interessantes usando essa ferramenta, tá? Então, tem muita coisa interessante que dá para construir, mas é bom entender como as coisas funcionam para quem está começando do zero conseguir, né, se ambientar nesse mundo e conseguir começar a pensar também em como trazer isso para sua realidade. Porque você tem que entender como funciona para você ver o problema e conseguir imaginar como resolver aquele problema, tá? Então, eh, fica aí essa aula e podem deixar, quem tiver interesse, deixar sugestões aí de coisas que a gente pode estar mostrando. Também deixa aí que, na medida do possível, a gente vai fazendo e compartilhando com vocês. Tá joia? Isso aí. Falou!